Agora, gente, a regra 11 é sobre o C, índice de indeterminação do sujeito. O que acontece com a concordância verbal quando nós temos este caso? C, pronome chamado índice de indeterminação do sujeito. Voltem lá na aula de verbo, porque quando eu falo na partícula passivadora, eu também falo no C, índice de indeterminação do sujeito. Exatamente para que vocês entendam a diferença. Então, o que acontece? Toda vez que aparecer o C, índice de indeterminação do sujeito, o verbo é intransitivo, aquele que não pede nada, ou pede adjunto adverbial, ou com verbo transitivo indireto, que tem que ter objeto indireto, ou com verbo de ligação, que tem que estar na lista do serve parte e exige o predicativo do sujeito para que ele seja realmente verbo de ligação. Outro detalhe, o verbo sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque eu nunca vou saber quem é o sujeito. Então, se o sujeito é indeterminado, quem é que indica que o sujeito está indeterminado? Esse C, coladinho no verbo intransitivo ou transitivo indireto ou verbo de ligação. Então, neste caso, o verbo não admite a pergunta do objeto direto. Isso é fundamental. Se tem um verbo no singular, tem o C, e você consegue achar o objeto direto, apaga. Nunca será índice de indeterminação do sujeito. Volta lá na aula de verbo e achem isso nas vozes verbais. Eu explico isso muito bem. E aqui vou explicar muito bem de novo. Então vamos lá. Precisa-se de ajuda. Qual é o passo? Primeiro passo, você tampa o C. Aí o verbo está no singular, coloca o ele. Ele precisa de ajuda. Posso falar. Agora eu vou fazer a pergunta. Ele precisa de quê? De ajuda. De ajuda é o objeto indireto. Então, este C não pode sobreviver se eu falar ele precisa-se de ajuda. Então, eu te elimino o C e falo precisa-se de ajuda, quer dizer que alguém, que eu não sei quem é, precisa de ajuda. O verbo é transitivo indireto, exigiu o objeto indireto que está aqui e este C faz o papel de alguém que eu não sei quem é. Por isso, ele é índice de indeterminação do sujeito. E a classificação do sujeito seria indeterminado. Segundo exemplo, vive-se bem aqui. Vou tirar o C e vou colocar o ele. Ele vive bem aqui. Ele vive como? Bem, adjunto adverbial de modo. Ele vive onde? Aqui, adjunto adverbial. Quer dizer que esse verbo é intransitivo e eu não sei quem é que vive bem aqui. Porque eu não posso dizer ele vive-se bem aqui. Então, quer dizer que alguém que eu não posso identificar vive bem aqui. Fiz a pergunta como, a resposta não varia, é advérbio. Fiz a pergunta onde, a resposta não varia, é advérbio. E cada um é adjunto adverbial. Porque todo advérbio, na análise, é adjunto adverbial. E o verbo é intransitivo, porque não pediu nem objeto direto e nem objeto indireto. Acredita-se em Deus. De novo, tampa o C e coloca ele. Ele acredita em Deus. A frase ficou linda, mas eu vou fazer a pergunta. Ele acredita em quem? Em Deus? Objeto indireto. Não tem mais nada nessa frase. Então, eu não sei quem é que acredita em Deus. Por isso, esse C ganha esse nome. Índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque o verbo é intransitivo, é transitivo e indireto, tem objeto indireto e eu não posso afirmar quem é o sujeito. Vamos para o quarto exemplo. Era-se feliz nessa época. Vou tirar o C e vou falar. Ele era feliz nessa época?
ela era feliz nessa época. O que eu falar, combina, como aqui. Ele precisa, ela precisa. Ele vive, ela vive. Ele acredita, ela acredita. Então, quando eu tiro o ser e cabe ele ou ela e está dentro do que eu estou falando, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Então, esse era, não é do verbo ser? Eu preciso saber se tem predicativo. Como ele era, como ela era. Feliz. No plural, eles eram felizes. Lembra? Fez a pergunta como, a resposta varia, é adjetivo, é predicativo. A resposta não varia, é advérbio e adjunto adverbial. Então, esse verbo é de ligação, o feliz é predicativo de sujeito, e quando que ele era feliz, nessa época, é adjunto adverbial. Não sei quem era feliz. Não sei se era ele ou se era ela. Por isso, o verbo se chama de ligação e o ser se chama índice de indeterminação do sujeito. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou explicar as frases depois. O importante é isso aqui ficar bem entendido. Então, jamais eu posso dizer precisam-se de ajuda. Jamais posso dizer vivem-se. Se eu tirar o ser, eu posso dizer vivem bem aqui, precisam de ajuda. Mas quando for índice de indeterminação do sujeito e aparecer esse ser com verbo intransitivo, com verbo transitivo indireto ou com verbo de ligação, o detalhe importante é isso aqui. O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do plural. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar todas essas frases relembrando a matéria, ok? Então, até o próximo vídeo.